Uma menina de 12 anos é sequestrada no Distrito Federal e colocada em uma mala. Depois disso, é levada até o apartamento de seu sequestrador e lá ela é abusada. Venha conhecer o caso do sequestro da menina na mala. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Mariano e no quadro Histórias Impressionantes, hoje eu trago essa história que chocou o Brasil inteiro. Eu fiz, assim, um compiladão de todas as informações que a gente já sabe até a data de hoje e já é muita coisa, o caso realmente já foi desvendado, mas eu trouxe aqui pra vocês tudo o que a gente sabe sobre o caso da menina na mala. Bom, gente, tenho certeza que você viu aí nas suas redes sociais, na televisão, enfim. Vou deixar imagens aqui pra vocês. Tenho certeza que você viu esse vídeo em algum lugar, que é de um homem arrastando uma mala. E essa mala, ela tá uma mala de viagem, né, de rodinhas, ela tá coberta por um lençol. E ele tá arrastando essa mala enquanto ele tá entrando no apartamento dele, no prédio dele, né, a caminho do apartamento dele. Mas o que ninguém sabia era que dentro dessa mala tinha uma menina que havia sido sequestrada por ele, de apenas 12 anos de idade, e que durante 11 horas essa menina ia passar por um verdadeiro terror. Mas graças à ação rápida da polícia, tudo isso pôde ser desvendado rapidamente. Foram 11 horas de sequestro, mas que com certeza marcaram a vida dessa menina pro resto da vida dela. Bom, pra começar a história, eu vou falar pra vocês quem é esse sequestrador e abusador, esse monstro que cometeu esse terrível crime. Daniel Moraes de Bittar, de 42 anos, era servidor público concursado e trabalhava como analista de TI em um banco da capital federal. Trabalhava porque, em nota, no dia 29/6, o banco informou que o vínculo empregatício foi encerrado a partir do momento em que a instituição tomou conhecimento dos fatos. O que não era aí o mínimo, pelo menos, que a gente esperava. No dia seguinte, já que tudo isso explodiu, o banco já demitiu ele. Então ele é uma pessoa de um cargo muito importante, digamos assim, um concursado, que tinha uma vaga boa, né? Ele era da área de TI, provavelmente tinha uma renda boa, ele era considerado aí de classe média, mas graças a Deus aí o emprego ele já perdeu, já foi destituído do cargo, não é mais funcionário público. O Daniel, gente, por incrível que pareça, ele também tem uma filha que, segundo tudo que eu pesquisei, ela tem aproximadamente 12 anos também, a mesma idade da vítima, o que deixa a gente ainda com o coração mais desesperado, porque claro que ele não deveria fazer isso com o filho de ninguém, mas poderia ter acontecido com a própria filha dele. Então é algo realmente muito, muito assustador. No momento em que tudo isso aconteceu, ele estava namorando uma moça de 22 anos. E isso também, gente, foi outra coisa que repercutiu, notícias erradas, né, que foram pouco apuradas, e a própria polícia também não sabia dar essa informação. Mas ele namorava há pouquíssimo tempo com uma moça de 22 anos. O nome dela é Sinara da Silva Ávila. Ela, inclusive, chegou a dar uma entrevista depois ao jornal Metrópolis, falando sobre o caso. Mas eu vou falar mais sobre ela mais pra frente. Mas, então, ele namorava uma moça chamada Sinara. E, então, no Instagram dele, tinha fotos dele com a namorada Sinara. Esse crime, gente, ele não foi cometido somente pelo Daniel. Ele teve uma cúmplice e essa cúmplice dele acabou aí sendo confundida com a Sinara, que é a namorada dele. Porque a outra criminosa, ela tinha um perfil nas redes sociais e ali ela divulgava fotos dela, mas como ela usava muitos filtros, os policiais, quando apreenderam ela, viram as fotos do Instagram cheias de filtro, viram a mulher, viram o Instagram dele que tinha foto com a namorada, enfim, acabaram suspeitando que era a mesma pessoa. Eles até chegaram a falar que é porque ela usa muitos filtros, ainda não temos certeza se é a mesma pessoa, mas a internet já foi aí, ó, direto pro Instagram da Sinara pra tá aí atacando ela, ameaçando ela. Gente, ela passou por momentos terríveis também, acredito que até hoje ela deve estar passando, mas conto mais sobre ela mais ao longo do vídeo. Mas a comparsa do Daniel era uma outra mulher. Continuando a falar do Daniel, já falamos aí da carreira profissional, que ele tinha uma filha, né, morava sozinho, num apartamento muito bom, num bairro muito bom. Ele também tinha um perfil nas redes sociais, aonde ele fazia questão de se declarar um bom moço, uma pessoa super respeitada. Inclusive, ele até fazia trabalhos voluntários em hospitais onde tratavam crianças. Então, assim, parece que ele fazia questão realmente de estar nesse ambiente que tinha crianças. Então, ele fazia esse trabalho voluntário, que já é uma outra coisa perigosíssima. Acho que precisa ser feito, né, uma pesquisa melhor a respeito disso, de quem tá indo nos hospitais, né? Os médicos, os enfermeiros, eles já devem, mesmo, né, com currículo, toda uma intenção que você acha que não existe. A gente já viu casos de médicos que de pessoas. Você imagina um terceiro, então ele fazia esses trabalhos que deixa a gente ainda com mais medo, desespero de saber que essa pessoa teve até
próximo do seu filho, talvez. Além desses trabalhos, ele também falava muito sobre política, falava sobre os livros que ele lia, sobre as poesias que ele escrevia. Ele também escreveu 2 livros. Um desses livros é Segredo de Verão e o outro é o Quando o Amor Bate à Porta. E esse último, ele conta a história de uma mulher e de uma criança de 6 anos que tem em comum a história de uma nevasca que muda a vida dessas 2 pessoas. Partilhando a mesma dor, elas se unem por meio de um violino para superarem o inverno e as tristezas. Escritor, com livros publicados, também divulgava no seu Instagram também a sua opinião política. Inclusive, ele rebatendo uma postagem do nosso antigo presidente. Ele acabou fazendo uma postagem, né? Vou deixar ela aqui para vocês verem. Essa imagem, ela retrata uma campanha contra a pedofilia, aonde diz: Pintou um clima? Não. Pedofilia é crime. Já em uma outra postagem, o Daniel fala sobre homens contra a cultura do estupro. Então aí nas redes sociais ele pagava de bom moço. Que suspeitas teríamos sobre esse servidor público contra a é um homem, né, aparentemente íntegro e respeitado? Nenhuma, né, gente? Mas não podemos julgar somente pelas aparências. Os pedófilos se camuflam de bons moços para se aproximar de crianças. Estou falando que agem de forma pragmática. Já nos deparamos com vários casos desse tipo. Por isso, os pais precisam ter muito cuidado. Mas mesmo nós, que somos experientes, ficamos chocados com o que aconteceu. Diz aí Medeiros, que aí participou de toda essa investigação. Continuando a falar do Daniel, seus vizinhos, assim, falaram que ele era um homem muito quieto, aparentava ser calmo, tranquilo, que ele normalmente não olhava nos olhos da pessoa. Era aquela pessoa ali que não transparecia nada, não fazia amizade, mas também passava sempre ali despercebido, que era um homem quieto. Já um outro vizinho deu a mesma informação, que ele era calmo, quieto, e que de tudo que ele viu ali convivendo com o Daniel, que ele jamais imaginava que ele era capaz disso. E, inclusive, eles falaram que próximo ao prédio tem uma banca e que ele sempre passava lá para comprar seda, para fazer cigarros de maconha, então provavelmente ele talvez consumia, né? E é isso que falaram sobre ele, é isso que levantaram da vida do Daniel. Ele morava aí no prédio há bastante tempo, ele morava num apartamento de 4 quartos, que segundo aí o que foi apurado, a propriedade era do pai dele. Segundo a Sinara, que é a namorada dele, posteriormente, na entrevista, ela disse que assim, do que ela viu, gente, ela nunca suspeitou de absolutamente nada. Ela, assim como todos, ficou muito surpresa com tudo que aconteceu. Bom, agora vamos falar da cúmplice do Daniel, que não é a Sinara, tá, gente? Geisele de Souza Vieira, de 23 anos, a mulher do filtro, chamada assim, gente, por Beto Ribeiro. Beto Ribeiro, ele tem um canal muito bom aqui no YouTube, inclusive assisti os vídeos dele pra fazer as minhas pesquisas também. O canal dele é o Crimes S.A. Ele chama ela de a mulher do filtro porque, por conta disso, por utilizar muitos filtros, né, nas redes sociais, né, que mudam um pouco a aparência, ele acabou chamando ela dessa forma no vídeo dele e eu achei um apelido interessante, então decidi reproduzir aqui pra vocês. A mulher do filtro, que é então a comparsa do Daniel, é a Geisele de Souza Vieira. Geisele é mãe de 2 filhos e tem perfis nas redes sociais onde se apresenta como blogueira, cristã e digital influencer. Faz postagens diversas, desde orações e fotos com a Bíblia nas mãos, a imagens provocativas com roupas íntimas. Há poucas semanas, ela abriu também uma conta em uma plataforma digital especializada em conteúdos adultos. Eu também encontrei uma reportagem no site oficial da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, aonde menciona a Gisele nesta reportagem, do ano de 2019. A passagem na reportagem que relata sobre Gisele informa: também internada junto com a filha, Gisele de Souza Vieira está há 15 dias acompanhando, não vou falar o nome da filha, que nasceu prematura, aos 7 meses de gestação. E ela diz: aproveitei tudo, fiz maquiagem, escova no cabelo e sobrancelha, achei a ideia maravilhosa, destacou. E foi bom que a gente conseguiu ter aí uma imagem dela sem tantos filtros no Instagram. Bom, já sabemos aí que Geisele, então, não é namorada do Daniel. Mas qual aí a relação entre os dois? Por que esses dois se conhecem? Por que esses dois se relacionam? E por que decidiram fazer esse crime juntos? Segundo aí a Corporação de Goiânia, Daniel e Geisele se conheciam há mais ou menos 2 anos. E eles apuraram que na conta dela tinha diversos Pix do Daniel para ela, né? Alguns pagamentos do Daniel para ela, umas transferências. E por conta disso, chegaram a suspeitar que ela seria, assim, uma garota de
e que esses pagamentos seriam provenientes disso, mas a Gisele negou aí, disse que ela nunca teve relações íntimas com o Daniel e que na verdade ela só mandava fotos sensuais pra ele e em troca dessas fotos ele fazia essas transferências pra ela. Ela iria, né, ser cúmplice dele em aí estar alimentando uma criança para que ele tivesse fazendo isso, então foi algo totalmente premeditado e com a participação dela, vinda aí desse relacionamento, dessa amizade que eles tinham de 2 anos já, e a relação era mais ou menos essa, ela mandava fotos pra ele pagava ela, enfim, já era uma amizade que envolvia mais esse lado mais sexual mesmo, mas eles não namoravam e segundo ela, nunca tiveram nenhum tipo de relação íntima. Gisele está grávida de 6 meses, mas não sabe quem é o pai, e disse que chegou a morar com Daniel entre janeiro e fevereiro de 2023, mas que sem envolvimento amoroso. Então é isso, né, gente? Nem o pai da criança ela sabe quem é. O que sabemos, pelo menos, é que nos últimos 3 meses, Daniel namorava com a Sinara. Então, né, não era para ele ter nenhum envolvimento com a Gisele. Suspeitos apresentados. Vamos agora falar do crime. Segundo aí as investigações, esse crime realmente foi premeditado, porque segundo imagens da câmera de segurança, no dia 26, o Daniel, ele é visto colocando a mala no carro. Então, dias antes, ele já deixa a mala no carro, que se pressupõe que ele já tinha a intenção de estar fazendo esse sequestro e utilizar a mala para o transporte da vítima. 2 dias depois, então, no dia 28/6, é o dia do crime. É o dia que ele sai, então, com a Gisele no carro dele, tinha uma EcoSport preta. E a intenção deles era estar fazendo um de uma menina de 13 anos que a Gisele já conhecia e ela que deu aí a informação dessa menina para ele, mas não se sabe o porquê eles desistiram de sequestrar essa menina, foram embora e foram ficar rondando uma escola. Essa escola fica no Jardim Ingá, em Louisiana, no entorno do Distrito Federal. Então eles ficaram lá observando adolescentes e crianças e decidiram efetuar o plano. Gente, o portal Metrópolis, ele fez uma cronologia de tudo o que aconteceu. Vou deixar aqui pra vocês a cronologia. E aí eu vou falar rapidinho, né, da cronologia e depois a gente vai explicar mais detalhado como foi o crime. 4h30, câmeras de segurança registram o momento em que Daniel deixa o condomínio onde mora, na 411 Norte, entra em um EcoSport na cor preta e deixa o local. 12h41, o mesmo veículo é flagrado próximo à escola onde a criança sequestrada. 12h42, testemunhas relatam que viram um casal jogando a criança dentro de um carro enquanto tampava a boca dela para impedir que ela gritasse. 14h11, Daniel é filmado entrando no prédio onde ele morava na Asa Norte, arrastando com dificuldades uma mala onde a menina havia sido colocada. 14h21, câmeras de segurança mostram um empregado público subindo 2 lances de escada enquanto bate a mala de degrau em degrau. 15 horas, alunos e alunas da escola onde a menina estuda deixam a instituição conforme relatado à polícia. 17h20, a mãe da criança que estava no trabalho se desespera com a ausência da filha e encaminha-se à instituição de ensino à procura da menina. Ao não encontrá-la, vai ao encontro de amigos da filha. Os alunos então relatam à mulher que testemunharam o sequestro. 18 horas, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Goiás é acionado e a Polícia Militar do Distrito Federal toma conhecimento do desaparecimento. 22 horas, a placa do veículo onde a criança foi colocada é divulgada pelas autoridades. A identificação do carro levou a polícia até o endereço de Daniel registrado no Detran. A polícia chega no endereço do criminoso e encontra o automóvel estacionado no local, com a mochila da menina dentro. Os militares encaminharam-se ao apartamento onde encontraram a vítima seminua, algemada em uma cama. Essa é a cronologia, então, que o portal Metrópolis fez, mas eu vou explicar melhor aqui pra vocês. Depois que a menina ela foi resgatada, ela contou pros policiais como que foi o sequestro. Aos policiais, depois que ela foi resgatada, ela contou que ela foi abordada por Daniel. Ele estava com uma faca, ele abordou, jogou ela no carro. Dentro do carro já estava a Gisele com um pano e com um clorofórmio no pano e ela colocou sob a boca da menina para dar aí uma desacordada, deixar ela um pouco atordoada. Depois disso, eles vão até um matagal. Lá nesse matagal, eles jogam o celular da menina, quebra o celular, com a intenção aí de que ela não fosse aí rastreada pelo aparelho. Foi lá nesse matagal que eles algemaram as pernas dela, imagino que a dobraram e colocaram ela dentro da mala. E depois colocaram a mala no porta-malas e foram embora. Após isso, Daniel deixa a Gisele em casa, em Cidade Ocidental, na região leste de Goiás, e depois ele vai para o seu apartamento na 411 Norte.
E é nesse momento que acontece essa imagem dele puxando uma mala com um lençol por cima em direção ao seu apartamento, e é lá que o abuso cruel começa. No total aí foram 11 horas que essa criança passou por tudo isso, inclusive o abuso, né? E então vocês imaginam o tamanho do trauma dessa criança. Voltando um pouco na história, eu vou contar pra vocês aí como que o sumiço dessa menina foi percebido, né? E como tudo ocorreu para que, de fato, houvesse o resgate dela. Por volta, então, das 5 horas da tarde, da quarta-feira do dia 28/6, a família dela começou a perceber que algo estava errado. O pai da menina chegou do trabalho e a irmã dela, que é mais velha, inclusive ela contou em uma entrevista, ela disse que quando o pai chega do trabalho, normalmente é a irmã dela que vai abrir o portão. E que isso não ocorreu. E aí ela já falou, nossa, mas por que ela não abriu o portão, né? Deu essa suspeita na cabeça da irmã, que também não tinha percebido que a menina não estava na casa. Viu que o pai dela entrou, os dois foram conversar e ela falou, o pai perguntou, cadê a criança? E ela, nossa, pai, ainda não chegou. Então, já bateu aquele desespero nos dois. E o pai, então, da criança vai até o trabalho da mãe. A mãe ainda estava trabalhando. Relata o que aconteceu. A mãe já sai desesperada, vai para a escola da menina. E lá, gente, ela recebe a notícia que, sim, nenhuma mãe deseja receber, que é que a menina não foi à aula. Imagina o desespero de você saber que a criança não foi para a escola, e isso também não foi reportado, o que deveria ter sido feito. Então, que o sumiço dela ocorreu, gente, antes do horário de entrada da aula. Então, já fazia muito tempo que algo havia acontecido com essa menina. A mãe, ela agiu muito rápido, a família dela agiu muito rápido, e isso foi muito importante. A mãe, ao passo que já vai para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, e um tio da menina é policial militar. Esse tio, ele é policial militar de Goiás, então ele já acionou o serviço de inteligência lá do estado. Ao mesmo tempo, a família também já estava indo atrás das câmeras de segurança das casas próximas, né? Eles agiram muito rápido e foram buscar imagens, foram tentar entender até onde a menina tinha ido, se ela tinha chegado perto da escola, se não, já começaram a levantar tudo isso. Então, talvez orientados pelo tio que é policial, enfim, tanto a família quanto a polícia já começou a agir rapidamente. A polícia então começou a fazer o caminho desde a saída da casa até a escola, e todo esse trajeto eles pegaram todas as imagens que podiam existir de câmeras de segurança. A irmã aí dessa menina que foi sequestrada, ela relata também que, apesar da mãe dela tá muito esperta em tentar resolver, e apesar de toda essa mobilização, que a mãe dela, assim, pra fazer o boletim de ocorrência, estava muito nervosa. Eu imagino que não consegue falar, não consegue explicar. Eu acho que a pessoa só grita, raptaram minha filha, mas você precisa ficar calma, porque precisa pensar friamente, tentar levantar tudo, porque você vai pensar em muitas hipóteses. Você vai pensar, será que ela foi pra casa de alguém e eu não me lembro? Gente, eu acho que na minha cabeça, assim, eu ia pensar um monte de coisa. E aí foi graças às imagens das câmeras, gente, foi tudo assim captado. Eles viram que por volta da 12h30, um carro, um EcoSport preto, para então do lado da menina. Ela é pega, é colocada dentro do carro. Então eles conseguiram essas imagens e conseguiram também imagens da placa do veículo, o que foi fundamental. Então eles conseguiram realmente ver o que de fato tinha acontecido com a menina, todo o trajeto dela até o rápido. Conseguiram ver o rápido, conseguiram perceber pelas imagens que tinha uma outra pessoa dentro do veículo. Então, assim, eles agiram muito rápido e já foram desvendando tudo muito rápido. Através da placa, né, verificaram lá no Detran e apareceu o nome de quem? Do Daniel, né? Identificaram quem era o proprietário daquele veículo, o endereço, e a polícia vai rapidamente para o apartamento. Quando eles chegam lá em frente ao prédio, o carro do Daniel estava estacionado lá, essa EcoSport preta, e a mochila da criança, gente, estava no banco de trás do veículo, ou seja, eles já tinham desvendado quem era, aonde estava possivelmente a criança. Então vocês imaginam como foi essa abordagem, como foi isso de ter que invadir o apartamento, de conseguir contato com ele, porque não podia também, gente, a gente sabe que tem histórias, inclusive tem um caso muito famoso, vou deixar aqui pra vocês, onde por a polícia agir de uma forma precipitada, o pior aconteceu. Mas nesse caso eles agiram com muita inteligência, bateram na porta, pediram pra falar com ele sai pra conversar com a polícia. E, gente, ele conversando com a polícia dá uma raiva, porque é um predador com vozinha de criança, falando, não, eu só peguei ela,
Eu não fiz nada com ela. Aí o policial fala, tá bom, mas você pegou ela pra quê? Porque, gente, a conduta da polícia foi fantástica. E sim, pra mim, impecável, tá? Porque a forma como aborda é que você consegue tirar mais coisas da pessoa também, sabe? Então o policial muito inteligente, muito calmo, falou assim, tá, mas pra que você pegou ela? Por que ela está na sua casa? Ele com essa voz mansa, não, mas eu não fiz nada com ela ainda, eu não fiz nada com ela ainda. A menina tá aí na sua casa. Fazendo o que na sua casa? Tá lá, eu tô dormindo, eu não tô. Que você pegou ela lá onde, cara? Pra que você pegou ela? Não, ela tá só lá, eu ainda não fiz nada com ela. E você ia fazer o que com ela, cara? Eu não sei, eu tava conversando só. Por enquanto eu só conversei. Pra que esse combustível Cara, aí? Pra que deixa. essa gasolina? Enquanto Daniel foi retirado, estava lá prestando esse depoimento, conversando com os policiais entram na casa e a menina, coitada, está em uma cama algemada. Então, eles rapidamente já fazem aí o resgate dela. E enquanto isso, estão aí levantando já todas as informações com o Daniel, tentando extrair o máximo de informações possíveis. E ele aí fazendo essa palhaçada de parecer uma criança falando. Não dava nem pra escutar a voz do cara direito. A vontade de... sabe? Nem vou falar. No apartamento do abusador, a polícia encontrou uma garrafa de clorofórmio, 2 máquinas de choque, uma fita geralmente usada para amarrar pessoas, medicamentos, objetos sexuais, como vibradores, uma câmera fotográfica, cartões de memória, uma mala, DVDs e revistas de conteúdo pornográfico. Bom, enquanto o Daniel era encaminhado para a delegacia, um protocolo tinha que ser aí realizado na menina, né? Eu vou deixar esse protocolo depois para vocês, que é o protocolo de estupro. Assim que eles pegam a menina tá consciente, ela fala, ela relata isso que eu já contei para vocês, de como ela foi raptada, de como ela chegou lá e relata tudo o que ele fez com ela. Inclusive, ela fala que ele falou que ia ficar com ela por aproximadamente uma semana e que ele queria fazer coisas com ela. Provavelmente, gente, ele a sequestrou para que ela fosse uma escrava dele. A gente já também tem muitos casos de rapto onde as pessoas chegam a ficar anos, décadas nas mãos do seu sequestrador, mas graças a Deus isso não ocorreu. Então ela relata tudo o que acontece com ela e aí ela é encaminhada para fazer esse protocolo. A primeira coisa, ela é encaminhada ao IML para fazer o corpo de delito. Então você imagina você ter que fazer todos esses exames de SPI, enfim, a gente não sabe, 12 anos, talvez nem nunca tinha tido uma relação, provavelmente. Então é feito esse exame. Também precisa ser feito uma bateria de exames de todas as doenças possíveis e imagináveis. Então, você imagina passar por tudo isso, uma menina de 12 anos. Foi constatado no exame de corpo de delito, né, que ela foi violada, sim, intimamente. E ela tinha queimaduras e machucados pelo corpo. Essas queimaduras possivelmente foram feitas pelo clorofórmio, que estava misturado com alguma outra substância. Então, provavelmente foi isso que ocasionou aí essas queimaduras. O Daniel, então, e a Gesiele foram presos em flagrante. E no dia seguinte, na sexta-feira, 30/6, a polícia converteu essa prisão de flagrante para prisão preventiva. Com essa determinação, Daniel aguardará julgamento no complexo penitenciário da Papuda, enquanto Gesiele ficará presa na penitenciária feminina do Distrito Federal, a Colmeia. Os dois devem responder por estupro de vulnerável e cárcere privado. Gesiele, ela falou que ela foi coagida pelo Daniel a fazer isso, mas a polícia não acreditou nisso, porque antes de ir pro apartamento dele, ele deixou a Gesiele na casa dela. Então, se ela tivesse sido coagida, ela poderia muito bem ter acionado a polícia, ter contado tudo o que aconteceu, falar que ela foi coagida, contar onde a menina tava, e tudo isso teria acabado muito antes, e talvez a menina nem teria passado por tudo que passou. Então, ela tinha consciência sim do que ela fez, e ela se calou depois disso. Então, ela vai responder sim. Gente, paralelo a tudo isso que estava acontecendo, a vida de uma outra pessoa também se tornou um caos. Uma outra pessoa também foi muito ameaçada, julgada e realmente está passando por tempos muito difíceis, que é a namorada do Daniel. Sinara da Silva Ávila tem 22 anos e contou detalhes de como era o relacionamento amoroso com o Daniel. O casal ficou junto por cerca de 3 meses e ao longo desse período a jovem nunca imaginou o perigo que corria ao lado dele. Em entrevistas, a Sinara falou que considerava o relacionamento dela com o Daniel um pouco estranho. Eles tinham pouco relacionamento, eles saíam mais pra jantar, pra barzinhos, que eles se viam realmente assim, ocasionalmente, e que a última vez que eles haviam se visto fazia mais de uma semana, antes aí da prisão do criminoso. Sinara também fala que nas 2 oportunidades que ela teve no apartamento do Daniel, que ela não percebeu nada, que ela não viu nada, como eu disse, né, as portas ficavam trancadas, e ela nunca viu nenhum tipo de material, enfim, envolvendo crianças, que
ela nunca viu nada. O pessoal fica me perguntando como eu era namorada e não sabia do material que ele guardava em casa. Eu realmente não vi, eu não tinha acesso aos quartos do apartamento dele. Ele mantinha todos trancados. Ele estava mais afastado nessa semana, mas imaginei que seria por causa de algum problema familiar. Eu nem acreditei quando soube que ele tinha sequestrado uma menina. Fiquei desesperada e estou aterrorizada. Saído comigo assim uns dias antes, poderia ser eu. Desabafou aí a Sinara. E aí, gente, o rolo foi esse que eu já contei pra vocês. Quando a Gisele chegou aí na delegacia, os policiais foram ver as redes sociais dela e as dele. Eles acharam e acabaram divulgando que possivelmente a Gisele era namorada, né? Que o crime tinha sido feito por um casal de namorados. Mas quem via as fotos no perfil do Daniel e achou a Sinara, começou a atacar a Sinara. Ela falou que recebeu várias ameaças. E a vida dela virou um inferno, tudo por causa do filtro do Instagram, né? A garota do filtro, como já disse Beto Ribeiro. Ela aí trabalhava demais na imagem, não dava nem pra saber direito quem que a menina era. Acabaram confundindo ela com a namorada dele. E aí foi que a vida dela realmente virou esse inferno. E assim, até o momento, a polícia militar de Goiás não se declarou a respeito disso, não falou nada sobre Sinara, sobre essa confusão que houve com a Gisele. Até agora eles não se pronunciaram a respeito. Estou com muito medo, sendo ameaçada o tempo todo, desesperada. Prenderam a menina, que é a Gisele, a comparsa. Esta não sou eu. Eu realmente tinha uma relação com o Daniel, mas fiquei sabendo de tudo isso na quinta-feira, dia 29/6, de manhã, enfatizou aí a Sinara. Para ela também foi uma surpresa enorme saber que o namorado dela participou de tudo isso. E pior ainda, né, ser aí confundida com a outra participante. Então você imagina a cabeça, quanto assim a reputação dela foi muito acabada com toda essa história. É mais uma vida aí que com certeza, mais uma pessoa que vai precisar de muita terapia para lidar com tudo isso, para entender. Foi uma relação pequena de 3 meses, mas que com certeza vai marcar ela pro resto da vida dela. Bom, voltando à menina, ela foi fazer aí o protocolo que é feito quando acontece esse tipo de crime, e esse protocolo é bem triste, gente. Eu posso deixar uma imagem aqui para vocês. Mas basicamente a pessoa tem que ser encaminhada ao ML, onde ela faz exames para comprovar tudo o que foi feito com ela, né? Que é isso que vai dar embasamento, inclusive, para as acusações, né, contra o Daniel e contra a Gisele. Então ela faz exames que provavelmente não foram fáceis de fazer, né? Nesse protocolo também a pessoa precisa tomar algumas medicações, dentre elas uma pílula do dia seguinte, né, um anticoncepcional. Mas assim, graças a Deus ela tem uma família muito amorosa que a acolheu com muito amor, com muito carinho. São 2 filhas, o pai, a mãe, esse tio que foi fundamental em todas essas investigações. Eu tenho certeza que no caminho dela só entrarão profissionais muito capacitados para tratá-la com muito amor, com muito carinho, mas como disse o Beto, né, lá no vídeo dele, ele fala que ele, junto com uma outra pessoa que tava no vídeo com ele, falam que ela vai ter que fazer, que ele é psicólogo, se eu não me engano. Ele fala que ela vai ter que fazer tratamento psicológico com certeza, enfim, isso provavelmente vai, talvez, trazer traumas pra ela, não sei, mas eu espero que nenhum, que ela consiga de alguma forma se restabelecer, que nem ele falou, tanto pode ser algo muito ruim pra vida dela e que possa acarretar muitas coisas ruins, mas também ela pode se tornar uma pessoa, uma voz no combate aí a tudo isso. Enfim, ela tá sendo muito bem cuidada, amparada e amada, que é o mais importante. O Daniel gravou um vídeo, porque ele é o bom samaritano, né, gente? Ele é o bom moço. Então ele tinha que continuar essa pose dele de bom moço. Como que ele continua essa pose de bom moço? Fazendo um vídeo se declarando culpado, admitindo aí que ele tinha inclinações, né, a isso, a pedofilia, e que ele chegou até a pensar em castração química. Ou seja, ele quis, pra mim, ao meu ver, tá, gente? Ao meu ver, minha opinião pessoal, meio que eu acho que ele quis assim, nossa, eu tenho consciência desse problema, agora eu sei que eu tenho um problema, eu já sabia, eu já temia isso, inclusive eu até pensei em castração química. Nossa, parem esse monstro, sabe? Pra mim, até o fim, ele tá se fazendo ainda de bom moço, sabe? Que eu sou uma pessoa consciente e que eu mesmo percebi que eu tinha essas inclinações, sabe? Olha, gente, pra mim, tranca a porta da cadeia, da cela e joga a chave fora, porque um homem como esse não pode mais voltar pras ruas, a menos que ele seja muito tratado. Claro que a gente tem que confiar na justiça, enfim, mas ele com certeza tinha essas inclinações já, e nesse dia ele decidiu, né, pôr tudo em prática. Como eu disse, muito material foi encontrado na casa dele, então agora eles
A polícia está investigando se ele não faz parte de alguma rede de pedofilia, se não é algo mais. Então, provavelmente, talvez surja aí mais informações a respeito disso, se ele fazia ou não parte de algo maior, se ele produzia conteúdos também sobre o que a gente sabe que é muito divulgado e é muito caro esse tipo de conteúdo. Então, né, a gente não sabe o tamanho real disso mesmo, quem são as pessoas que estão envolvidas, ou se realmente era ele ali indo atrás de suprir esse desejo insano que ele tinha, e com apoio aí de uma mulher. Gente, se não fossem 2 homens, mas uma outra mulher participar disso, sabe? Se a pessoa queria realmente ajudar a pegar a criança, é imperdoável, porque só nós mulheres sabemos o que é isso. Então, assim, realmente é inexplicável. Bom, gente, então essa foi a história impressionante de hoje. Trouxe aqui tudo que eu pude levantar, que já foi apurado até agora, reuni, fiz um compiladão pra você assistir em um único lugar tudo que já se sabe sobre o caso. Estou voltando com vídeos aqui pro canal, com esse quadro Histórias Impressionantes. Então, se você chegou até o final desse vídeo, que gostou da forma como eu contei a história, se inscreve no canal, curte, deixa algum comentário, deixa a opinião de vocês. O que vocês acharam, o que vocês pensaram a respeito. Me ajude a divulgar essa história para que as famílias também fiquem mais atentas, né, aos horários dos filhos. Enfim, é uma forma da gente também tirar disso tudo uma lição, na verdade. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.